capítulo 7 de Provérbios. Provérbios, capítulo 7. Agora você pode sentar, por favor. O livro de Provérbios, olha para cá que eu não estou lendo ainda não. É um livro de apelos. É um livro em que onde um pai, fala com seu filho, ensina o seu filho, na verdade, a guardar a palavra, o caminho que ele deve andar. E esse pai mostra ao seu filho os perigos do mundo lá fora. Amém, amados? E ele pede para esse filho temer a Deus. E aqui, nós temos 10 apelos. E o primeiro apelo, o pai diz assim para o filho: filho, não ande com pessoas gananciosas. O segundo apelo, ele diz: olha, preste bem atenção. Busque a sabedoria. O terceiro apelo, ele diz: tema a Deus. Filho, caminhe seguramente na sabedoria, filho. Depois ele diz: filho, só existe 2 caminhos. E o pai diz também assim para o filho: a sabedoria é uma tradição, vale a pena manter essa tradição. No versículo 7 ele diz: mantenha o seu... Versículo 7. No apelo de número 7 ele diz: mantenha o seu coração sábio. Não ouve só não, viu? Preste bem atenção, vai guardando aí no coração. Ele diz também aqui: cuidado com a sensualidade, cuidado com a preguiça, cuidado, não seja fiador, cuidado com a discórdia. Todo bom pai se preocupa com seu filho. Amém ou não? E aqui nós temos um pai que está ensinando o caminho que o filho deve andar. E no 10º apelo ele diz: fique longe da mulher adúltera. Filho, fique longe da mulher adúltera, da mulher perversa, que leva você para a morte. Amém? Aqui diz que a palavra de Deus, e eu creio que a palavra de Deus é vida. Ela é eficaz. Ela funciona quando você crê. Ela só é poder na vida de quem acredita. Você entendeu? Ela só é eficaz, ela só vai funcionar na vida de quem acredita. Deus é transformador de vidas, mas Ele só vai transformar uma vida se essa vida quiser a vida. Deu para você entender? Deus é transformador de vidas. Aqui diz, não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. Aqui também diz assim que a palavra protege você da mulher perversa. A palavra de Deus protege você do que é mal, do que te prejudica, do que te leva para a escuridão, para as trevas. Lembra que você era das trevas? Você não pode mais voltar para lá. Se você guardar a palavra no coração, você não volta. Mas se você não guardar, você volta. Está repreendido. O que está repreendido? Não adianta palavras, está repreendido. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Ouvir e obedecer. Aí sim o repreendido vai funcionar. Esse negócio de andar todo errado e o capeta está debaixo de meus pés, é você que está debaixo do capeta e não sabe. Diga eu mesmo não, está repreendido.
Você que eu digo, a pessoa que não guarda a palavra, não tem prazer na lei do Senhor. Quem aqui tem 2 ouvidos? Então você está ouvindo, né? Ouça, porque o Senhor está falando com você. É com você que Ele está falando. Hoje Ele está batendo. Se você abrir, Ele entra. Amém? Então só Deus pode livrar o homem da mulher adúltera. Quando eu prego sobre o Deus livra o homem da mulher adúltera, serve também para a mulher, viu? Do homem adúltero. Porque não só é o homem que trai, a mulher também trai. A mulher que não guarda a palavra, os mandamentos de Deus, que não tem prazer em Deus, que não faz a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor não está dentro do seu coração. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios 6:23, diz assim: porque o mandamento, a palavra de Deus é lâmpada. Eu ainda não estou lendo lá não, viu? Preste atenção. Porque o mandamento de Deus é lâmpada, clareia, ilumina, para você não tropeçar. Em seguida diz: e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são caminhos da vida. Aí no versículo 24 diz: eles o protegerão da mulher perversa, estranha, imoral, adúltera. Então aqui está bem claro que só a palavra de Deus pode te livrar do mal. Não adianta procurar livramento em outro lugar, em outras coisas, é só Deus para livrar. Então nós vemos aqui um pai preocupado com o seu filho, e ele diz: meu filho, guarde a palavra no seu coração, não se aparte dela, se apegue a ela, porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada, só ela pode te livrar da mulher adúltera. Preste atenção, meu filho, fica atento aos mandamentos de Deus. Sabe por quê? Porque os mandamentos de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. Agora nós vamos ler o capítulo 7 que diz: meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Guarda a minha palavra, meu filho, e conserve no teu coração os meus mandamentos. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Olha que preciosidade. Teus olhos são preciosos? Você gosta de ver? Amém. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do teu coração. O quê? Os mandamentos, para que você não esqueça. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e ao entendimento: você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras bonitas, macias, agradáveis, né? Entre aspas. Porque Satanás, ele nem chega e nem envia seus demônios, seus anjos, com palavras para te assustar. Palavras macias, suaves, que é para ganhar aquele que não guarda a palavra dentro do coração. Amém? Então é ficar atento. Atento. Se ficar desapercebido, o bicho pega, amados. Mas sabe o que o filho faz aqui com todos esses conselhos? Faz o contrário. O contrário, não é assim que muitos filhos fazem? O pai dá um conselho, o filho faz outro. Aqui no caso, o filho diz assim, ó: eu vou procurar alegria em outro lugar. Né? O filho disse aqui, ó: eu disse a mim mesmo, prove a alegria. Eu vou sair por aí, vou provar a alegria, eu vou ver o que é bom. O que de bom o filho do homem pode fazer. Eu vou sair por esse mundo afora e experimentar tudo o que eu puder. Você gostaria de fazer isso?
Claro que na carne você gostaria, mas quem tem o Espírito Santo não, amados. Quem está na carne gostaria. A carne gosta disso, do que não presta, do que conduz ao inferno, do que destrói. Mas aquele que tem a palavra guardada em seu coração diz: não, o caminho é outro. Amém? Você pode dizer amém? Pode dizer amém, amados. O pastor diz que o povo não consegue dizer amém quando eu prego porque ficam muito atentos. Eu não caio nessa, não. De jeito nenhum. Amém, você está dizendo sim, Senhor. Eu creio, eu acredito. Né? Quem deras eu e o Senhor que todos estivessem atentos. Então, amados, aqui nós podemos ver que Provérbios tem conselhos excelentes. E você pode seguir sem medo. Porque são conselhos de sabedoria, sábios conselhos. Realmente, aqui nós podemos ver um pregador sábio. Amém? Um pai dizendo para o seu filho: olha, só existe 2 caminhos. E nós sabemos que só existe 2. Um conduz ao inferno, o outro conduz ao céu. E nós podemos escolher. A escolha é nossa. É nossa, você escolhe para onde você quer ir. A palavra de Deus também diz que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, não existe outro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai até Deus se não for pelo caminho, por Jesus. O pregador aqui preocupado, aconselhando o filho, é Salomão. É o sábio Salomão. Será que Salomão não ouviu esses conselhos? Será que Salomão não foi ensinado o que deveria fazer, o que agradava a Deus? Qual o caminho que ele deveria seguir? Eu acredito que sim, amados, porque nós podemos ver aqui nos Salmos palavras poderosíssimas, elogios. Davi engrandecendo o nome de Deus o tempo todo, agradecendo por tudo, guardando a palavra no coração. Deus chamando Davi homem segundo o coração dele. E Davi era quem? O pai de Salomão. Nós podemos ver Provérbios 13, que foi escrito pela mãe de Salomão, aconselhando o filho a não ser um beberrão, a não ter muitas mulheres, né? Conselhos sábios, conselhos abençoados. Sua mãe já lhe aconselhou, jovem? Filhos, todos aqui são filhos. Todos. Com certeza, conselhos você já ouviu, mas nem todos você pegou. Então Salomão foi sim. Quem escreveu Eclesiastes? Provérbios, Cantares? Salomão. Então realmente o homem foi muito sábio. O mais sábio, diz a Bíblia, mas agiu como um tolo. Demorei de entender isso, igreja. Salomão recebeu toda a sabedoria, o homem mais sábio do mundo, porém agiu como o mais tolo do mundo. Salomão desagradou a Deus terrivelmente. Ele entristeceu o Senhor. A palavra de Deus diz aqui, amados, em 1 Reis 11:9, diz assim: o Senhor se indignou com Salomão, por ter desviado o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que ele havia aparecido 2 vezes e ordenou que não seguisse outros deuses. O homem recebeu toda a sabedoria do mundo, mas preferiu fazer a sua vontade. Eu vou sair por aí experimentando tudo que é bom, eu vou provar. Primeiro eu vou curtir tudo que eu quiser e depois, se der tempo. Muitos fazem isso hoje. Muitas pessoas fazem isso. Amém? E o que é um perigo, amados. Aqueles que não aceitam bons conselhos, aqueles que não aceitam os ensinamentos, são chamados de tolos.
Aqueles que não gostam de repreensão são chamados de pessoas tolas, sem juízo. Porque, vir um culto desse, ouvir a palavra e não praticar essa palavra, não guardar e não praticar essa palavra, com certeza é um tolo. Não é uma pessoa sábia. É uma pessoa que não tem prazer em Deus. Quem tem prazer em Deus, senta nessa cadeira, abre os seus ouvidos, arregala os seus olhos, escancara o seu coração e vai deixando, e vai se alimentando, e vai deixando a palavra entrar, e vai comendo. E depois, ela tem tanto prazer nessa palavra que ela vai praticar esta palavra. Amém? Vai enchendo o seu coração de alegria. Antigamente, na época de Moisés, a palavra era escrita numa pedra. Era guardada numa pedra. Mas agora você pode guardar no coração. Dentro do seu coração, para você não pecar contra Deus. Quando você está cheio da palavra, não tem mais espaço para coisa ruim. Você está cheio, você está transbordando. Você está tão alegre, você está tão feliz que você se torna uma pessoa tão agradecida. E quem é o capeta que aguenta ficar perto de uma pessoa grata, agradecida? Ele vai investir, mas ele não vai conseguir. Porque a pessoa está tão agradecida, ela entende o valor da palavra. E por isso, ela agradece. Ela entende o que o Senhor veio fazer por ela e por isso ela é agradecida. Ela entende quem ela era. E que hoje ela só é transformada por conta do poder da palavra. Porque por si mesmo ninguém consegue ser transformado. Mas só a palavra transforma. E quando a pessoa entende isso, ela passa a ser agradecida. Ela tem prazer em guardar, meditar de dia e de noite nesta palavra, ser alimentado desta palavra, obedecer esta palavra. Amém? Provérbios 8, do 10 ao 11 diz: filho, aceite os meus ensinamentos. Ei, ao invés de prata, aqui é bem difícil, amados, e o conhecimento em lugar de ouro puro. Imagine um baú cheio de ouro, de pedras preciosas e a sabedoria do lado. Muita gente escolhe o baú, coisa que perece, que vai acabar, que não dura para sempre. Mas a sabedoria dura para sempre, amados. Escolha o conhecimento em lugar de ouro puro, porque a sabedoria é melhor que a joia. Ei, abra o teu ouvido, olha, a sabedoria é melhor que a joia. E tudo que se pode desejar não se compara à sabedoria. O que você deseja ter? O que você deseja ter? Não tem nada mais precioso, mais valoroso do que a sabedoria. A sabedoria, amados, é Deus. Deus é a sabedoria. Amém? Aqui em Provérbios 6:24 diz que essa palavra, ela nos protege. Ela protege você da mulher imoral. Se você ouvir, hoje você está ouvindo. Mas não adianta só guardar a palavra. Eu guardei para não pecar contra ti. Não adianta só guardar. Você tem que praticar. Você tem que obedecer essa palavra. Amém? Você sabe qual é o valor da mulher adúltera? Alguém aqui sabe qual é o valor da mulher adúltera? Pode responder. Alguém sabe? A palavra de Deus vai nos mostrar, amados, qual é o valor dessa mulher. Você vai ficar surpreso, porque você já ouviu essa palavra, você sabe que é assim, mas muitos crentes agem como se não entendesse. Porque se entendesse, não caía. Olha que gravidade o que diz aqui a palavra do Senhor. O máximo que se paga por uma prostituta é a mulher
Não é só que está no prostíbulo, não. É aquela que você encontra na rua, que dá aquela olhadinha e você cai. Amém? Ó, o máximo que se paga por uma prostituta, por uma destruidora de lar, é um pedaço de pão. É um pedaço de pão. Mas a adúltera, ela anda à procura, à caça de um precioso. Você é o quê? Fale mais alto. Você é o quê? Precioso. A prostituta anda à caça de um precioso. De alguém que está na presença de Deus. Porque o do mundo já é dela. Então ela está à procura de um precioso. Jesus disse que você é mais que vencedor. Que você é precioso, valoroso. Amém? Olha para cá, crente. Quem comete adultério não tem juízo. É louco. É tolo. Aí diz aqui: somente quem quer destruir a sua vida é quem pratica tal coisa. Provérbios 32. Só quem quer destruir a sua vida é quem pratica tal coisa. Não, eu não quero destruir a minha vida. Quer. Se você faz isso, você quer destruir a sua vida, sim. A palavra de Deus diz que Satanás, o capeta dos infernos, tem crente que tem medo de falar o nome dele. Sabe por quê? Porque ainda não tem convicção da sua fé. Pois eu digo aqui para você ficar atento: o capeta, ele veio para matar, roubar e destruir. E é ele quem usa a adúltera. As prostitutas de Aserá, quando elas saíam à procura de homens, elas não procuravam ao redor delas. Elas iam ao templo. E ela procurava os levitas, os sacerdotes, os homens de Deus. Ela procurava homens de Deus e sempre achava 1, 2, 3, 4, 5. Sempre achava, amados. Infelizmente, não adianta você dizer: eu guardei a palavra. Só. Você tem que guardar a palavra. E você tem que praticar essa palavra, obedecer essa palavra, porque essa palavra é vida. Se você não guarda, se você não pratica, você até está em pé, mas você é morto. Você é um sepulcro. Vazio, oco. Se você não guarda esta palavra. A Bíblia diz que o homem sem Deus é nada. É verdade ou não? Então a prostituta anda à procura de quem? Você é o quê? Fica atento, precioso. Fica atento, preciosa. A adúltera, o adúltero está atrás do precioso, para tirar da presença do Senhor, para destruir a família, para envergonhar o Evangelho. Eu não vou cair não, em nome de Jesus. Já caiu. Eu não vou cair em nome de Jesus, sabe por quê? Porque o Senhor me sustenta, porque eu guardo a palavra no meu coração, porque eu não ando zombando, porque eu não ando brincando de ser crente, porque eu tenho prazer na lei do Senhor, porque eu vigio, porque o Senhor é meu refúgio, minha força, minha fortaleza, é Ele quem me conduz, é Ele quem me guarda. Eu sou transformado, o Senhor me transformou. Quando você anda na presença do Senhor, você tem convicção do que eu falei aqui. O segundo apelo, amados, aqui, diz assim: que a sabedoria é uma tradição e vale a pena seguir.
De geração em geração a palavra é pregada, é lida. A sabedoria grita, bate nas portas. Siga essa tradição na tua vida. De geração em geração nós podemos ver, amados. O terceiro apelo aqui diz: tema a Deus. Temer a Deus é um princípio da sabedoria. O pai de Salomão, Davi, disse: eu guardei a palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor. Davi guardou. O Senhor era a força de Davi. Amém? A princesa, a rainha Esther, disse para o rei Xerxes: você nunca vai conhecer o amor. E ele disse: como assim eu amo você? Como eu nunca vou conhecer o amor? Você não é fiel. Quem não é fiel não sabe o que é o amor. Quem não é fiel não sabe o que é o amor. E o rei Xerxes disse: mas eu sou homem. Eu sou o rei dos reis. E ela disse: eu sou mulher. Ele disse: eu posso trair. Eu posso ter várias mulheres, ele disse. E ele disse que as mulheres, o harém dele, era a força dele. A força dele era as mulheres. Não é assim que muitos têm feito? Ao invés de buscar a força de Deus, o refúgio de Deus, o abrigo de Deus, os conselhos de Deus, a palavra de Deus, Deus diz assim na sua palavra: quem coloca o homem e tira o homem do trono sou eu. Quem coloca um rei no trono e tira sou eu. Todo aquele que o propósito não é firme não vai chegar a lugar nenhum, a não ser dar passos para trás, retroceder, ser envergonhado. O propósito do crente precisa ser firme. Sim, sim, não, não. Eu sou de Cristo, mesmo que alguém transpasse uma espada em você. Eu sou de Cristo e eu não nego Cristo. Veja a diferença. Aqui em Esdras 7:10 diz assim. Esdras diz: pus no coração o propósito de buscar a lei. O propósito do coração de Esdras era buscar a lei do Senhor. Ei, olha para cá. Buscar a lei do Senhor. E em seguida ele diz: e cumpri-la e ensiná-la a Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Não é só cumpri-la, mas ensinar, mas passar adiante. O propósito firme de Esdras, homem de Deus, justo de Deus, era esse. Ele tinha um propósito firme. Eu vou obedecer a palavra, eu vou encher meu coração dessa palavra, eu vou ensinar esta palavra. E quando o propósito é firme, o homem cumpre. O Senhor disse: minha mãe e meus irmãos, meus parentes, é todo aquele que diz, que ouve, aliás, a minha palavra, que ouve, e em seguida diz, e obedece. Essa é a minha família. Salomão ouviu e disse: vou procurar a felicidade, vou aproveitar das delícias dos homens, vou aproveitar de tudo que eu puder, vou curtir. Vamos, minha alma, vamos curtir. Vamos curtir enquanto pode, eu sou jovem. Vamos provar da alegria, das delícias, de tudo que temos direito. Tudo que os meus olhos vê, eu vou provar. Aqui nós podemos ver um sábio agindo como louco. Porque nós vemos hoje em dia muitos fazendo isso. Deus deu a sabedoria. Mas ainda pensa como louco, pensa assim:
se eu casar, tiver uma família e tiver filhos, serei feliz. Quando eu terminar minha faculdade, serei feliz. Quando eu fizer sexo pela primeira vez, eu serei feliz. Se eu tivesse vários homens, várias mulheres, eu seria feliz. Tem gente que diz, se eu usasse droga e ficasse doidão, só para experimentar, eu seria feliz. Eu só queria provar. Se eu comprasse uma casa, uma mansão, eu seria feliz. Se eu comprasse um carro do ano, eu seria feliz. E se eu viajasse todo mundo, eu seria muito feliz. Ei, nós sabemos que isso é um engano. Nós sabemos que isso é uma mentira, amados. E quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Ele é o próprio engano. Muitos, como Salomão, têm a sabedoria, mas não usa da forma correta. Vivem no engano, na mentira. Pregam o engano. Está enganado e sai enganando, destruindo outras vidas, amados. Amém? São pregadores de mentiras, pregam que não vivem. Tem muita gente que prega o que não vive, é o que mais nós vemos por aí. São pessoas dizendo, faça, mas eles não fazem. Dizem, mas eles não dizem. Não façam isso, faça aquilo. São lobos. Mas essas pessoas, eu também vejo, infelizmente, amados. Olha para cá, jovem. Fica desapercebido não. O pai está pregando para o filho. Se você fica desapercebido, você acaba dizendo, sabe o quê? Deixa eu ir provar das delícias que tem aí fora. Porque a sabedoria está gritando e você está tirando o seu olhar. A voz é minha. Você está me vendo, mas a palavra não é minha. A palavra é de Deus. Deus está falando. Salomão ouviu, mas tomou outro rumo. Amém? Então esses pregadores das mentiras, de enganos, de mentiras, de engano, eles são aplaudidos, elogiados por muitas pessoas, admirados por muitos. Eles têm muitos seguidores, mas quando eles terminam de pregar, que chega em casa, que coloca a sua cabeça no travesseiro, esses falsos profetas, o acusador diz, mentiroso, sem vergonha, falso profeta, homem de Deus o quê? Tu é um safado, tu é um sem vergonha, um enganador. Tô te aguardando aqui no inferno, viu? Ei, pode até tentar dormir, mas vai ser descoberto, viu? Não fica nada escondido daquele lá em cima, não. Te prepara, tu vai ser envergonhado. Tá difícil glorificar? Tu vai ser envergonhado. Portanto, amados, oferecemos-nos por... Não, a partir do 12. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos, o propósito do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar. Fala mais alto. A quem temos de prestar?
a quem temos de prestar contas. A quem é que vamos prestar contas? Aquele que vê tudo. Prestaremos conta. Todos nós, amados. Amém? Todos que estão aqui hoje sabem o que é certo, o que é errado. Nós temos aprendido, Deus tem nos ensinado. Deus tem enviado pessoas, nós temos a igreja, nós temos a Bíblia ao nosso alcance, nós temos a palavra pregada verdadeiramente genuína nessa igreja. Nós temos ensinamentos, aconselhamentos, e nós sabemos o que agrada a Deus. Nós podemos sim ser um bom testemunho. Nós podemos sim ser uma pessoa íntegra, decente, que agrada a Deus. A palavra de Deus, eu acho tremendo, amados, porque onde você abrir aqui, tem Deus falando. Preste atenção aqui. Deixa para dormir em casa, viu? Fiel é a palavra. Essa palavra que eu estou lendo, ela é fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Se alguém deseja fazer a obra, isso é belíssimo. É excelente, mas é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Quando eu digo bispo, diácono, se refere a todo aquele que deseja essa bênção, essa maravilha. Amém? Então é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Uma, não 1000, não 2, não 10. Uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, ou seja, não cachaceiro, nem violento, porém cordial, inimigo dos conflitos, não avarento, e que governa bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para que não aconteça que fique cheio de orgulho e encontra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha, sabe o quê? Um bom testemunho. Você ouviu isso hoje, se você não guardar e praticar, você faz igual Salomão. Você está ouvindo igual Salomão ouviu. Salomão ouviu a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Salomão ouviu conselhos, Salomão não gostava de conselhos bons. Salomão mudava de assunto, é aliança, estou fazendo aliança. Né? Quando a pessoa não quer levar Deus a sério, ela começa a inventar desculpas. Ela começa a mentir. Ela deixa de fazer a vontade de Deus, do Rei dos Reis. Tem muita gente, amados, que prega sobre Salomão e eu não gosto. Porque prega botando o homem lá em cima. Como se o homem fosse um belo de um exemplo. Como se ele tivesse sido um belo de um exemplo. Você quer ser como Salomão? Porque você ouviu a palavra verdadeira, bem pregada. Porque se você não ouve a palavra bem pregada, a palavra genuína, pregada como de fato ela é, a revelação verdadeira dela, você diz, eu quero ser como Salomão. Aí o diabo já botei 1000 mulheres. Você quer 1000 mulheres? Tolo, amados, tolice, não dá conta nem da que tem, muitas vezes. Amém? Sabe o que Salomão foi para mim? O maior prostituto da história. O maior prostituto da história. Nunca vi falar no prostituto pior que Salomão. O homem teve 1000 mulheres. Não era um harém, era uma zona. Péssimo exemplo, igreja.
Um péssimo exemplo para o povo que Deus confiou, para a nação que Deus confiou a Salomão. Uma vergonha para mim ele foi para o Evangelho. Uma vergonha. O homem que mais maltratou mulher foi Salomão. Eu digo sem medo, eu era estudando, dizendo, Senhor, eu vou falar, porque é assim que eu creio. Foi o homem que mais destruiu sonhos. Salomão impediu de muitas mulheres terem família, filhos. Por que ele não deu conta das 1000? Muitas não eram chamadas. Chegaram lá muitas virgens e continuaram virgens. Muitas foram à força. Muitas foram querendo, mas muitas foram à força. É um decreto, é uma ordem do rei, tem que ir. É aliança. O pai chegava e dizia, tome 10 mulheres, tome 10 filhas. Tome 15, 3, 20, 2. E Salomão ia levando, é uma aliança, é aliança. Para mim ficar mais forte. Salomão foi o homem que mais causou sentimentos ruins em mulheres. Naquele harém tinha mulheres, amada, invejosas. Porque tinha as mais bonitas e as mais feias. Com certeza as mais feias sentiam inveja das mais bonitas. Quando uma era chamada e que a outra não, tinha aquele sentimento horrível. Aquele ódio, inveja, sede de vingança, vontade de matar, pensamento suicida. Ou você acha que não tinha? Se você estivesse lá, como você agiria? Hein? Como você agiria? Não sendo chamada, chegou, nunca foi tocada, nunca foi amada, não vai ser, vai morrer ali seca. Devia ser muito feliz, não era? Glória, glória, glória. Não existe isso. Terrível. Aquelas mulheres ali não aprenderam a perdoar, não aprenderam a ter misericórdia. Eu acredito que não teve uma das 1000 que se possa dizer assim, foi muito feliz. Porque todas foram traídas. E você vê aqui na palavra de Deus, Deus dizendo aí, o homem de Deus tem que ser homem de uma só mulher. Uma só mulher. Amém? De uma só mulher. Não de 2, não de 10. Mas Salomão desgraçou sua vida. Buscou a ira de Deus, fazendo aquilo que desagradava ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade, concluí que o riso é tolice, que a alegria não serve para nada. E resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, à cachaça, à bebida, sem deixar de me guiar pela sabedoria e me apoderar da loucura, até descobrir que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, e ele conta aqui tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, tudo que ele buscou, à procura da felicidade. E uma das coisas que ele diz aqui é, amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos homens, mulheres e mais mulheres. Como se fosse uma grande coisa. Aquelas mulheres eram depressivas. É porque a história não conta tudo, amados. Nem caberia na Bíblia. Com certeza muitas daquelas mulheres tiraram sua própria vida de tanta tristeza, de revolta, de ódio. Ali deve ter acontecido de uma matar a outra. Você não tem noção do que é 1000 mulheres juntas, se sentindo traídas, mal amadas. A palavra diz que este homem provou tudo que os seus olhos desejavam.
Ele realmente irritou a Deus. Ele foi um nojento, amados. Ele entristeceu o Senhor. Você tem medo de pregar assim? Eu não, eu estou pregando a verdade. Eu tenho medo de subir aqui e pregar mentira. Eu tenho medo de subir aqui e pregar bajulação, fingimento. O que tem no homem justo faltou-lhe Salomão, mas foi ele quem escolheu essa vida. Você pode escolher também que caminho você deve seguir. O Senhor coloca diante de você a vida e a morte, cabe você escolher. É você quem escolhe, a escolha é sempre nossa. E não tem desculpa de eu sofri no passado, que eu fui estuprado, que eu fui abusado, que eu passei fome, que meus pais me abandonaram. Não, pare com essa palhaçada. Palhaçada, pastora? Sim, porque tudo isso que eu citei aqui eu passei. Nem por isso eu fui por um caminho errado. Deus sabe o que eu passei até chegar aqui, até ser transformada. Eu não olhei para trás, para o passado, para as coisas que eu passei e disse, coitadinha de mim, por isso que eu sou sapatona, por isso que eu não quero um homem, por isso que eu ando errada, por isso que eu sou traficante, por isso que eu mato, porque mataram meu irmão, por isso que eu estupro, por isso que eu vivo com mulher, porque eu fui estuprado e eu não gosto de homem. Não, vai para lá, Satanás. Por isso que eu dei lugar a Deus, para ser transformada. Se você ficar olhando para essas coisas, você vai acabar rejeitando Deus, ficando aí realmente como uma coitadinha. É assim que o diabo é, um coitadinho. Você pode escolher vida ou morte, vida nova ou vida velha. O Senhor tem na tua frente uma vida nova, abundante, cheia de esperança. Mas você precisa guardar a palavra e praticar a palavra. Você precisa repreender dentro de você os desejos da carne. Essas coisas não devem te pertencer mais, porque você agora deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que te guiar agora, mas a escolha é sua, Ele quer te guiar. O mundo diz que o homem que trai a esposa é macho. Que o homem que tem mais de uma mulher é macho. Para mim é um frouxo, um fraco, também um sem vergonha, um desviado, um covarde, e que não ama sua família nem um pingo, porque Deus é amor, quem ama não maltrata, quem ama não trai, não entristece. Amém? A pessoa, além de destruir a sua família, destrói a família dos outros. Trai o próprio Deus. Desgraça tudo. A palavra de Deus está aqui alertando. Meu filho, dê ouvidos aos meus ensinamentos. Guarde a minha palavra. Siga o meu caminho. Deixa eu te guiar. Deixa eu te conduzir. O Senhor está orientando nessa noite. Você só tem que abrir os ouvidos, ouvir e colocar em prática. Nem adianta, crente. Teus anos de crente não vai contar. Porque eu sou crente há 20 anos, porque eu sou crente há 50 anos, porque isso, porque eu prego, porque eu louvo, porque... Não vai adiantar. O que vai adiantar é você ouvir a palavra e guardar e praticar. É hoje o dia da salvação. É hoje o dia da mudança. É hoje o dia de ouvir, guardar e praticar esta palavra e decidir ser um novo homem, uma nova mulher. E deixar ser guiado pela sabedoria. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Onde Satanás nasceu? Onde ele mora hoje?
Ele crê em Deus? Crê, que estremece, mas ele não obedece. Ele não obedece. Assim tem muitos, crê, mas não obedece à palavra de Deus. E quem não obedece é quem não tem prazer. Jesus disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Venham, eu pego as cargas de vocês, o peso, deixa comigo. Eu alivio para vocês. Eu torno tudo mais leve para vocês. Deus te chamou? Deus te chamou, crente? É o convite do Senhor. A palavra de Deus, amados, ela não aprisiona ninguém. Ela liberta. Eu não vou ser crente porque eu não posso mais beber, porque eu não posso mais fumar, porque eu não posso me prostituir. Eu não vou ser crente porque eu não posso botar aquela roupinha, porque eu não posso andar nua, por isso e por aquilo, porque eu não posso, vou ter que deixar meus amigos. Porque eu vou ter que parar de usar droga, porque eu vou ter que parar de ir pra farra. Eu escutei uma ex-obreira dizer que está desviada, que não vai voltar, porque quer ter uma vida sexual ativa. Não quer parar de fazer. É o capeta. Tudo isso, sabe por quê? Porque essa mulher só estava dentro da igreja. Ela não guardava a palavra, ela não praticava, ela não tinha prazer. Ela não tinha prazer. A palavra do Senhor não aprisiona, liberta. A palavra do Senhor não é um peso, ela é leve. Ela é suave. Um peso é gente desobediente, amados. Sabe o que nós éramos? Escravos de toda a prostituição, das paixões mundanas, do pecado, dos delitos. Jesus veio, carregou todo o nosso lixo, pagou numa cruz, recebeu e pagou. Uma dívida que você não poderia pagar, o dinheiro do mundo inteiro não pagaria o que você devia para Jesus, era para Jesus que você devia. Ele perdoou a tua dívida, você agora é escravo dele. Escravo de Cristo. Você andava em trevas, no escuro, tropeçando. Jesus te trouxe para a sua maravilhosa luz, Ele está te guiando, Ele quer continuar te guiando, te conduzir, para que você não tropece, para que você não ande na escuridão e dê de cara com a adúltera. Cuidado, ela está atrás de uma vida preciosa. Deus nos deu a vida, e aqui diz que vida abundante. O mundo não pode nos dar o que Deus nos deu. Vida abundante, vida íntegra, liberdade, esperança, ânimo. Mudou o nosso caráter. Todo o sofrimento que você passa, as lutas, as perseguições, as afrontas, o dia mau, os dias difíceis que você passa, as provações, é para mudar o teu caráter. Não reclama, não agradece, é para mudar o teu caráter. É para te tornar uma pessoa decente. Agora, se você não quer ser decente, continua reclamando. Porque o crente fiel, que guarda a palavra no coração, ele não reclama. Ele diz: Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Minha consciência está tranquila, Senhor. Eu sofro por fazer a Tua vontade. Pai, seja feita a Tua vontade. Passa comigo pela prova, Senhor. Eu sei que algo o Senhor está fazendo para que eu seja uma pessoa melhor. Para que eu tenha um caráter parecido com o teu. Amém? Você só vai dar fruto se você estiver grudado na videira. Em Cristo. Se você guardar a palavra. Deus vai fazer você dar bons frutos. Você só vai desfrutar da vida abundante se você estiver em Cristo Jesus. Que pena
Que pena, amados, que entre vocês tem pessoas que estão ouvindo, mas infelizmente não vão guardar. Pode acreditar. A coisa mais grave do que vocês imaginam. Eu cheguei e cantei um louvor. Guarda a palavra no coração para não pecar contra ti. Eu perguntei depois, vocês não lembravam. Muitos, infelizmente, que estão dentro da igreja, muitos vão perecer. As mentes estão cansadas. O que mais me intriga é que quando a pessoa está no mundo, não tem mente cansada. Porque está cheio de droga, está cheio da cachaça. Não vê a hora da próxima banda cantar. Pula até, eu já fiquei 8 dias atrás de um trio elétrico, no dia que parou eu briguei. Mas aqui eu ainda sou melhor. Aqui eu ainda sou bem melhor. Isso aqui é minha respiração. É o ar que eu respiro. Vai ter pessoas que não vai dar ouvidos. Vai continuar desanimado, fraco, nu, cego, sem direção, mesmo dentro da igreja. Você só vai ser livre da condenação do inferno, crente. O inferno existe, acorda. Você só vai ser livre dele, dessa condenação do inferno, se você realmente ouvir esta palavra e guardar no teu coração e praticar esta palavra. O obreiro Emílio pregou aqui no domingo e ele disse, e ele se emocionou, ele disse: Deus transformou a minha vida. Em seguida ele disse: eu tenho nojo das coisas que eu fazia. Só sente nojo das coisas que fazia quem nasceu de novo, quem os olhos abriu. Mas tem muita gente contando do seu passado e com vontade de voltar. Conta dando risada, como se fosse algo engraçadinho. O diabo estava te arrebentando, era engraçado? Então você não tem noção de quem é o diabo, não. Então, amados, só quem sabe do que é capaz sem Deus é que se achega a Deus, é que louva a Deus. Você sem Deus, você é capaz de qualquer coisa. Está vendo você aqui? Qualquer um de vocês é capaz de matar. Dar um tiro na cabeça de alguém, dar uma facada, estuprar qualquer um aqui. É só não buscar Deus. Porque o homem sem Deus é nada. O mais macho que tem aqui, se não buscar Deus, pode a gente ficar sabendo depois que deitou com outro homem, que traiu a família, que matou alguém que amava muito. É só não guardar, é só não ouvir essa palavra e guardar no coração. Até estupra o próprio filho. Sem Deus é vazio. Vazio, o capeta entra, legiões, e aí comanda, né? Então só Jesus, amados, transforma. Não adianta. Não existe outro que transforma, é só Jesus. Só Jesus perdoa pecado. Só Jesus conduz a Deus. Não adianta. Não tem outro caminho. O atalho vai te levar para o inferno. Escolha nessa noite guardar a palavra de Deus. Escolha guardar aqui no teu coração, para não pecar. Como Davi fez. Porque se eu estou cheio de Deus, o inimigo vem, mas aí eu estou firme. Eu estou blindada. O escudo está comigo. A proteção que é Jesus está comigo. Amém? Já estou finalizando, viu? Daqui a pouquinho. Vamos ler aqui em Eclesiastes 11. Salomão diz assim para os jovens. Aqui tem jovens? Eu sou jovem. Ele diz assim, jovem, preste bem atenção. Alegrem-se, jovens, na sua mocidade,
E que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agrada aos seus olhos. Coisa boa, né? Fazer tudo que você quiser, tudo que seus olhos lhe agradar. Mas depois tem que ler o resto, viu? O restante diz assim: saiba, porém, jovem, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. Deus lhe pedirá conta. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Aí ele diz: olha, jovens, preste atenção, olha para cá, ó. Aproveitem enquanto vocês são fortes, adorem a Deus agora com tudo que vocês têm, porque a velhice vai chegar. Vocês vão envelhecer, os dentes vão caírem, o cabelo vai ficar branco, muitos vão ficar careca, a força vai acabar, vai chegar a tontura, a visão vai ficar turva, as pernas vão ficar fracas, não vai ter mais desejo de vir à igreja. Como é que você vai adorar? Fala aqui dos dentes como roedores, os roedores vão cair. Eita Jesus, essa Bíblia, essa palavra é boa, ela nos alerta mesmo, né? Olha, presta atenção. Lembra do seu Criador, jovens, nos dias da sua mocidade. Lembra, você vai lembrar que a pastora pregou para você, viu? Que venham os dias maus. Olha, lembre-se do Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Uma pessoa velha, bem velha, ela se sente enfadada, cansada, é enfado e dor, amados. Eu só vi até hoje dizer que Caleb, aos 80, estava forte na batalha. Eu desejo ser como ele, mas seja feita a vontade do meu Deus, né? Então lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços se curvarem, os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Surdo também uma pessoa velha fica, viu? Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música. Todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, lembre do Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântico junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele aproveitou tudo que os seus olhos viram. Aí ele chega na velhice, o cara sortudo, ainda deu tempo de se arrepender. Ele se arrependeu e ele viu a besteira que fez. Quanto tempo ele perdeu? Ele poderia ter adorado a Deus, ter ganhado mais almas, ter evitado tantos problemas, tanta desgraça, tanta tristeza. Quantas coisas você pode evitar? Quantas coisas ruins dando lugar a Deus? Nós podemos evitar muitas coisas. Ele chega a essa conclusão. De tudo que eu ouvi, a conclusão é esta. Sabe qual é a conclusão de tudo que Salomão viu?
Tema a Deus. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Todas as obras Deus trará a juízo. Tudo que você faz, que você deixou de fazer, Deus vai trazer. Até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo o que você fez vai chegar na claridade, amados. Amém? Então a palavra disse para você hoje, olha, preste atenção. Tu estava nas trevas, eu te trouxe para a luz. Tu era escravo do pecado, eu te trouxe para te tornar o meu escravo, meu filho, meu herdeiro. Te tornei mais que vencedor, mudei a tua vida, te limpei, te dei o meu espírito. Eu dei a minha própria vida para que você tivesse vida abundância. Eu quebrei as tuas algemas, abri a cela para que você saísse. Você saiu, você é livre. Não confunda essa liberdade. Não confunda essa liberdade. Seja livre para me adorar, para andar na minha presença, para ter um bom testemunho, para ser uma bênção na minha casa, para me dar alegria, para ser uma bênção na tua casa, para a tua família, para ser um adorador, aquele que Jesus procura e acha. Um verdadeiro adorador, um adorador por excelência. Você hoje teve a chance, você hoje está tendo a chance de fazer tudo diferente na tua vida. Eu espero que você saia, quando você for embora, e que depois daquela porta você não jogue fora esse tesouro que você encontrou aqui hoje. Essa palavra que é vida e que é eficaz. Amém? Deus falou contigo nessa noite? Ele falou poderosamente com a minha vida. Meus amados, a palavra de Deus, quando você vai pregar, você principalmente que é pregador, precisa ter consciência. A palavra de Deus, ela primeiro é para você. Ela primeiro é para mim. Eu não sei, só pode ser demônio, eu não sei como é a vida desses falsos profetas, como é que a pessoa sobe num altar e tem coragem de pregar e falar daquilo que não está vivendo. A própria pessoa tem consciência de que ela não faz, mas ela está ali. Não se prostitua, olha, não seja mentiroso, não roube, viu? Cuidado com a balança pesada, mas tudo ela faz. Como consegue zombar tanto da palavra de Deus? Não sabe que um dia vai ter que prestar conta, não tem noção. Cuidado para você não ser assim. Procure viver, principalmente se você deseja ser um pregador, fazer a obra de Deus. Eu falo pregador, amado, mas a obra é extensa, viu? Fazer a obra de Deus, faça com excelência. Primeiro, pratique na tua vida, coloque tua casa em ordem para poder cobrar alguém alguma coisa, para ter moral de cobrar alguma coisa para alguém, porque senão tu vai ser envergonhado, e Deus não te chamou para isso, porque tu era uma vergonha, tu é agora uma bênção. Permaneça uma bênção. Amém? Vamos agradecer então os nossos visitantes. Nós temos visitantes nessa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por ter vindo adorar a Deus conosco nessa noite. Foi um prazer, viu? A igreja, eu tenho certeza que gostou, né? Muito obrigado mesmo. Venha mais vezes, as portas estão abertas. Sempre. Amém? Deus é bom, amados. Vamos servir a Deus com seriedade, com responsabilidade. Esse Deus é maravilhoso. Vale a pena ser fiel. Amém? Vamos em paz e que Deus nos acompanhe.